Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Livro de Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Meu Deus, tua palavra é viva e eficaz, continua ministrando em nossos corações, nos faz entender tua vontade. Nesse momento teu Espírito, Pai, esteja ministrando sobre todos nós, que seja tua vontade ministrar em nossos corações, de uma forma que venhamos entender com a ajuda do Senhor, para que possamos gerar frutos daquilo que estamos sendo semeados neste momento. Te agradecemos por tudo, nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus. Você pode dizer amém. Segunda Crônicas 7,14. Nós vamos falar sobre Deus ouvirá o pedido do seu povo. É uma pergunta. Deus ouvirá o pedido do seu povo? Se nós estivéssemos colocando aqui na forma de afirmação, poderíamos colidir com aquilo que está sendo ministrado no texto da palavra de Deus. A palavra de Deus revela que Deus, Ele ouve. O texto diz assim: então eu ouvirei dos céus. Só que para Deus ouvir, houve pré-requisitos, coisas necessárias a serem feitas para que Ele viesse a ouvir, perdoar e sarar a terra. Por isso que eu estou colocando diante de você como uma pergunta, porque se há uma condição, nós podemos trazer isso na forma de pergunta. Deus ouvirá o pedido do seu povo? E nesse momento nós temos que questionar aquilo que estamos pedindo. O que você tem pedido a Deus nesse momento? Será que Deus vai ouvir esse pedido? E agora não somente o pedido individual, mas do seu povo. O que você está pedindo, como você está pedindo, como você está agora, na hora que está pedindo a Deus isso. Porque o fato de pedir a Deus algo não significa que Deus vai dar. Até porque eu quero garantir para você que nem todos os pedidos Deus ouve. E eu não quero falar ouvir no sentido de saber, mas ouvir no sentido de dar ouvidos. Porque Deus sabe de tudo, mas Deus, Ele não dá ouvidos a todos. Inclusive, o seu povo, quando está fora da posição, Ele também não ouve. Porque o texto fala aqui da possibilidade do povo não estar vivendo um comportamento correto para pedir. Nós estamos vivendo dias difíceis, e é evidente que o desejo nosso como igreja, na hora que ele é resumido, nós queremos que o mal esteja longe de nossas vidas, nossas casas, da nossa nação, da sociedade onde nós estamos. Quem sabe até estender isso a um desejo a nível do mundo também, da terra, do planeta. Só que esse pedido a Deus para que o mal se afaste requer em nossas vidas a posição correta para Deus atender. E nós temos que tomar cuidado com tudo aquilo que nos tira dessa posição. A igreja, ela começa a se misturar com tantas coisas nesse momento. E eu quero dar um recado para a igreja do Senhor, principalmente aqui, aonde esse vídeo chegar, na nossa nação, daqueles que vão entender o que está sendo pronunciado agora. É que nós começamos a nos envolver tanto com política, com opinião, com notícias, que a palavra de Deus, ela vai ficando de lado. E agora não é mais o que Deus fala, é o que um grupo político fala, o que o outro grupo político fala. E de repente nós começamos a assumir desejos errados, porque estamos apenas ouvindo a voz humana. Tem gente que defende a ideia do povo ficar dentro de casa. Tem gente que defende a ideia do povo ficar fora de casa trabalhando.
E aí muitas vezes entramos nessa discussão e esquecemos de colocar diante de Deus o nosso pedido, que pode ser melhor do que isso. É Deus afastar o mal, tirar o mal, e não como conviver com o mal da melhor forma. É evidente que se formos para um campo racional, cada um tem uma opinião. E eu quero deixar aqui, eu não tenho um problema de expor a minha opinião. Eu concordo com a decisão do presidente da República, não tenho problema de expressar. Mas o meu pedido para Deus não é que venhamos estar na rua trabalhando e infectando e ficando doente. Não, o meu pedido para Deus é que o mal não alcance. E quando a gente fica diante das sentenças da medicina que diz: todo mundo vai pegar, você tem aceitado essa palavra na sua vida? Você ouve isso como uma palavra definitiva? Ou você vai dar ouvido ao que a palavra diz, que se nós nos humilharmos, e está difícil se humilhar por esse tempo, muita altivez nos discursos. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre as pessoas quando vão se pronunciar, muita altivez nesse sentido. E aí, sem citar nomes, mas a gente percebe isso, tomar cuidado. A palavra de Deus fala se o meu povo, ou seja, nós como igreja temos que nos humilhar. E nós percebemos um cenário que não favorece o se humilhar. Esse se humilhar de implorar, não cabe nisso daí deboche, não cabe aí, sabe? Eu acho interessante como o povo muitas vezes enfrenta dificuldade, principalmente porque o nosso povo é alegre, é extrovertido, mas temos que tomar cuidado, porque muitas vezes essa alegria está nos tirando a oportunidade de também nos humilharmos diante do Senhor. Isso é um alerta para toda a igreja, a começar de nós que trocamos mensagens, que muitas vezes não traduz a seriedade do momento, onde vidas estão sendo ceifadas, e nós como igreja devemos agir também, não só no amparo, não só nessa questão de estar aberto a ajudar, de conscientizar, mas também de manifestação do poder de Deus para que haja uma solução. Eu acredito na palavra de Deus, e eu não sei se você ainda continua acreditando, mas a Bíblia diz que se nós tivermos uma posição correta diante da situação, entendendo que é uma necessidade de se humilhar, de buscar a Deus, buscar a face, ou seja, é se aproximar de Deus de forma íntima, buscar mais intimidade com Deus, e ter uma postura de mudança com relação àquilo que são atitudes ruins, que é o converter dos maus caminhos. Sabe, se nós seguirmos aí o passo a passo, e não só ler o texto, mas pelo texto olhar sobre nós, se há o comportamento necessário para Deus ouvir, ou nós vamos começar a enfrentar as situações daqui para frente, não só essa ou tantas outras, de forma racional. A razão é importante, a prudência, a sabedoria. Não estamos querendo trazer para o seu comportamento pensamentos, sabe, irracionais, não é isso. Mas a fé nos impulsiona a acreditar no poder de Deus, que Deus é poderoso para fazer mais até do que estamos pedindo. Talvez o seu pedido agora seja só da proteção da sua família, mas Deus tem poder para fazer mais do que isso. E nós temos que colocar diante de Deus o nosso desejo como igreja. É por isso que a pergunta foi: Deus ouvirá o pedido do seu povo? Porque a palavra aqui está trazendo uma receita para todos nós, independente de onde você congrega. Estamos aqui na Igreja Visão de Reino e fazemos parte do reino de Deus. O reino de Deus não se resume a uma congregação. Esses nomes aparecem por uma questão de organização, até para você identificar onde vai e onde vem. Mas quando a palavra fala sobre o povo, sobre a igreja, isso vai além dessas placas. São todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, são todos aqueles que compõem o corpo de Cristo. E essa unidade, ela é gerada pela palavra, pelo Espírito, pela nossa fé. E nesse momento nós devemos olhar para a situação com o mesmo olhar. Eu expressei minha opinião como cidadão, mas quando eu estou ministrando a palavra, aquilo que Deus traz, aquilo que Deus
ministra é a verdade e deve ser seguida. É evidente que muitos deixam a palavra de Deus do lado e começam a juntar coro com pensamentos errados. Por exemplo, Deus vai ouvir todos. A Bíblia diz em Isaías 59:2 assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus não ouve todo mundo. E não vá nessa de juntar muita gente, achando que porque muita gente está pedindo, Deus vai ouvir. Deus não se importa com o número de gente. O que importa é estar na posição certa para pedir. Por isso nós temos que estar convocando a igreja, aqueles que participam do corpo, que têm condições de atender os pré-requisitos de comunicação com Deus, para que o pedido seja colocado e a situação mude. É o que a palavra diz. Quer ouvir uma história sobre isso? 1 Reis 18:21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Tem muita gente que está nessa posição, nada respondendo espiritualmente diante de uma situação que exige uma resposta. Ficar dentro das casas, vivendo um evangelho de fantasia. O que eu acho interessante é que muita gente, para poder crescer igrejas, fazem discurso da graça. Abraça o pecador, porque ele está precisando de acolhimento, e utiliza aquele discurso falso da graça para acolhimento. Mas na hora que um mal que exige mais fé, exige uma posição diferente vem, muitos recorrem aos textos da velha aliança. Porque Noé se fechou dentro de uma arca. O seu pensamento é ficar dentro da sua casa e todo mundo lá fora morrer? Porque foi isso que aconteceu no tempo de Noé. Nós não estamos falando de dilúvio. Mas lá no Egito, porque nessa hora esses textos vêm para dar base a comportamentos espirituais errados. Pastor, o senhor está impulsionando a imprudência, a sabedoria? Não. É necessário ter prudência e sabedoria, mas na hora que você abrir a sua boca, não fique encontrando base para encobrir pensamentos de indiferença que às vezes estão no seu coração. Porque quando aquele povo subiu no monte e Elias estava de um lado e os profetas de Baal do outro lado, o povo no meio não sabia para onde ir e nada respondia. Quando Elias falou assim: de que lado vocês estão? Eles ficaram calados. E Elias resumiu isso a cochear em dois pensamentos. Cochear, que é de mancar, é a mesma coisa assim: eu não consigo andar reto no pensamento que eu falo. Eu venho falando que Deus cura, eu venho falando que Deus é poderoso, eu venho falando que Deus é grande, mas aí quando eu saio dessa posição, eu não consigo permanecer nisso. O povo estava assim. Na hora que chegou ali em cima, onde havia um desafio entre os profetas de Baal e Elias, eles não sabendo quem, vamos dizer em outras palavras, não sabendo quem ia ganhar o desafio, vão ficar neutro, coluna do meio. É interessante porque quando nós falamos sobre profetas de Baal, eu gosto sempre de explicar isso. Quando o povo no deserto fez um bezerro para adorar a Deus, e Deus chamou de Baal aquele povo não queria adorar deuses pagãos, eles queriam adorar a Deus, e criaram uma imagem de bezerro de ouro para adorar a Deus, só que Deus chamou de Baal. E eu tenho um entendimento que profeta de Baal é um monte de gente que quer agradar a Deus, só que faz da forma errada. Talvez até querendo acertar, mas faz errado. E posicionamentos errados. Tanto daqueles que diante de uma situação dessa é acovardam, como daqueles que querem falar o que Deus não está falando. É nessa hora que aparece um monte de profeta, de sonhadores, que Deus vai fazer isso e aquilo,
e Deus não está falando nada. É aquela euforia espiritual que dá lugar a vontades humanas, e isso tem que ser moldado. Tome cuidado. A palavra de Deus, ela nos traz instrução de como viver esses momentos, e não podemos cochear em pensamentos, não podemos ficar cocheando. O final dessa história revela que Elias estava com a razão. E olha que esse desafio do Monte Carmelo, onde foi colocado os altares para pedir resposta de Deus, não vamos entrar em detalhe disso, mas vamos só falar o que aconteceu. Aquele monte de profeta de Baal falando com Deus, e Deus não respondeu. Isso é uma prova que Deus não responde pela quantidade. Quando Elias organizou o altar, sabe, conforme o texto de 2 Crônicas 7,14, ou seja, organiza as coisas, faz tudo do jeito que Deus agrada a Deus, se pede, Deus responde. Então, nós temos uma receita de Deus para a resposta dele. E a receita envolve se humilhar, envolve orar, envolve buscar a face, envolve se converter, ou seja, aceitar a mudança, aceitar a troca. Aí, ó, o caminho está errado, são maus caminhos. E olha que a Bíblia fala dos seus maus caminhos, ou seja, coisas que são suas, pensamentos seus que estão errados. Então, a igreja, quando ela se posiciona nesse sentido e ela pede, Deus, ele responde. E nessa noite, onde nós vamos orar juntos, clamar ao Senhor, eu creio que se no seu coração você está entendendo esse texto, nós vamos pedir, colocar diante de Deus. Eu sei que Deus é poderoso para responder. E assim como muitos estão aí no Brasil, outros lugares, nós não somos só nós que estamos nesse pensamento. Existe muita gente que está nesse pensamento, buscando a face de Deus, orando. E nós vamos unidos aí pelo Espírito, porque o Espírito ele faz isso, ele sai organizando tudo. E de repente essa é a nossa parcela de contribuição espiritual, colocar diante de Deus o pedido de forma correta, para que haja uma mudança. E eu quero reforçar o que está sendo ministrado sobre Deus ouvir ou não o pedido. Em Provérbios capítulo 15, versículo 29, diz assim: o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Está escrito na palavra de Deus. Eu sei que tem muita gente desejando falar com Deus e até colocar diante de Deus um pedido que eu não vou dizer que é um pedido ruim. Tem muita gente pedindo para Deus, mas por estarem vivendo de forma errada, uma vida no pecado, a palavra diz que Deus está longe. E se você está ouvindo essa pregação, é tempo de se consertar com Deus, é tempo de sair do comportamento ímpio, que é a prática do pecado contínua, e vir para a posição de praticante da justiça de Deus. Ou seja, o que é que Deus considera certo, é isso que eu vou procurar fazer. E se eu não conseguir acertar, eu me arrependo e permaneço nessa posição de justo. São esses que Deus escuta a oração. Os profetas de Baal pediram e nada de resposta. Quando Elias pediu, a resposta veio. Devemos entender que Deus, ele não muda. Eu, o Senhor, Deus, não mudo. Deus não muda. E o caráter divino em relação a ouvir permanece. E nós temos a oportunidade de colocar diante do Senhor o nosso desejo. E não somente nesta situação, mas quando você enfrentar situações na sua família, na tua vida profissional, em tantas áreas da sua vida, aplica este conhecimento. Aplica esse entendimento da palavra, para que você não venha a falar assim como aqueles profetas de Baal, pedir e até se movimentaram, fizeram danças estranhas e não ter respostas. E não ter a resposta. Deus, ele é poderoso para responder, ele é poderoso para ajudar, e nós estamos reunidos aqui de posse da palavra de Deus para viver essa resposta divina em nossas vidas, em nossos lares, e aí quem sabe em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação, e sabe Deus, em todo esse planeta. Até onde a oração ela vai chegar?
Até onde esse pedido move a mão de Deus? Quando Deus, Ele abre para nós a oportunidade de buscar a Ele, viver uma transformação, cabe a nós realizarmos a nossa parte e colocar diante do Senhor o nosso desejo. E eu quero garantir para você que Deus é poderoso. O Deus que nós servimos, o Deus desses acontecimentos maravilhosos na palavra de Deus, é o mesmo Deus. E é o Deus que está no controle dessa situação. E é o Deus que nós estamos buscando neste momento. Invoque ao Senhor e busque fazer tudo conforme a palavra, para que Ele esteja sempre ouvindo a tua oração. Amém? Nós vamos aqui ficar de pé, nós vamos orar juntos aqui e orar com você no seu lar, na sua casa. E eu queria que você participasse dessa oração de uma forma diferente. Eu sei que o calor na presença aqui em um templo faz com que muitas vezes nós temos uma posição de reverência, né? Onde ao participar deste momento a gente ora. E muitas vezes quando participamos assim, uma transmissão, tem pessoas até que já começam a desligar, a sair. E eu peço para que você permaneça, porque nós vamos orar, nós estamos cultuando a Deus. Amém? E aí eu quero desafiar você, aonde você está aí na sua casa, você também ficar de pé. Fique de pé na sua casa nesse momento. É um ato que pode ser estranho, né? Parece que a gente está... Mas fique de pé nesse momento, nós vamos orar. E nesse momento de oração, nós vamos colocar diante de Deus nossas vidas, nossas famílias, e colocar diante dele esse pedido como igreja, para que o poder de Deus se manifeste sobre essa situação, e que Deus traga a resposta do céu sobre tudo aquilo que está acontecendo. E eu creio que Deus é bom, eu creio que Deus é poderoso. Amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus, nesse momento a tua igreja que se levanta em oração, nós unimos, Pai, a nossa fé, sabendo que muitas situações, coisas vêm para nos tirar da posição que agrada ao Senhor. E muitas vezes situações como essas que aparecem, elas aparecem para nos fazer perceber como nós somos pequenos e carecemos da ajuda do Senhor. E é por isso que nesse momento nos humilhamos, reconhecendo que precisamos de Ti, precisamos da ajuda do nosso Deus, e vem do Senhor, Pai, a solução. E eu oro, Pai, nesse momento com cada vida que está concordando, pedindo que o Senhor nos ajude. Nós queremos buscar mais a Tua face, que nós venhamos a orar, falar mais contigo, e tomando decisões que nos levem a andar no caminho correto, andando na Tua palavra de uma forma que o Senhor esteja alegre, satisfeito com nossa vida aqui nessa terra. E é nesse momento que nós percebemos, onde nos humilhamos diante do Senhor, que há poder que emana de Cristo para nos purificar, nos perdoar. E esse poder, Pai, que vem do céu para sarar a terra. E nesse momento, unido com todo aquele que nesse momento crendo, confiando no Senhor, está participando, eu peço, Pai, que o Teu poder venha sobre essa situação, trazendo a proteção de cada lar, de cada família. Em especial, Pai, aqueles que abrem o coração crendo no Senhor. Protege, livra. E nós oramos também por nossas famílias, e vamos observando aqueles que estão perto, próximos a nós, em nossos ambientes de trabalho, onde moramos, na cidade onde estamos, no estado, no nosso país. Que a Tua proteção, Pai, se manifeste sobre todos aqueles que possam nesse momento ser tocados por essa oração, que possam ser alcançados por essa oração. Cada vida que está carecendo, pessoas que estão aí
tantos países necessitando da tua ajuda, e nós aqui dando a nossa parcela de contribuição espiritual, confiando que a oração de um justo pode muito os seus efeitos, e nós confiamos no efeito dessa oração da tua igreja nesse momento. Oramos pedindo a ajuda do Senhor neste momento. Muda esse cenário, glorifica, Pai, o teu nome, contrariando a ciência, contrariando o racional humano. Glorifica o teu nome, Pai. Que o Senhor seja verdadeiro e todo homem mentiroso. E nós, como igreja, concordamos com a ajuda do Senhor, Pai. Há poder no nome de Jesus. E como igreja, nós nos refugiamos em Ti. Do Senhor vem a proteção sobre nós. E todos que estão participando dizem amém.